Olá pessoal, eu sou o professor Geraldo Ferreira do Colégio Anchieta e vamos ter aula hoje de Matemática 2. Na nossa agenda, vamos ver produto cartesiano e relação binária, aula 3 do módulo de vocês. Vamos entender o conceito de produto cartesiano, o conceito de relação binária e veremos algumas atividades também. Produto cartesiano. Definição. Sendo A e B dois conjuntos não vazios, o conjunto formado por todos os pares ordenados x, y, de tal sorte que os primeiros elementos x pertencem ao conjunto A e os segundos y pertencem ao conjunto B, é denominado produto cartesiano de A por B, cuja representação é A vezes B, ou simplesmente a gente pode chamar A produto cartesiano B. Em símbolos, A cartesiano B é um par ordenado, tal que o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B. No exemplo aqui, temos dois conjuntos aqui. O conjunto A com os elementos 1 e 2 e o conjunto B com os elementos 3, 5 e 7. O conjunto A cartesiano B é exatamente os elementos x, né, que pertencem ao conjunto A, eles vão fazer a correspondência com os elementos y do conjunto B, ficando da seguinte maneira. A cartesiano B é o elemento 1, 3, par ordenado 1, 3, 1, 5, 1, 7. 1, 3, 1, 5 e 1, 7. E depois 2, 3, 2, 5, 2, 7. 2, 3, 2, 5, 2, 7. Já vou chamar a atenção aqui que no conjunto A nós temos 2 elementos, no conjunto B nós temos 3 elementos, e aqui formaram-se 6 pares ordenados. Produto cartesiano. O número de elementos A cartesiano B. Cada elemento de A cartesiano B é um par ordenado XY, tal que existe N elementos do conjunto A, ou N possibilidades para o primeiro elemento X, e N possibilidades para o elemento Y, NB possibilidades para o elemento Y. Assim, pelo princípio fundamental da contagem, existe NA vezes NB pares ordenados possíveis, ou seja, N, o número de elementos do A cartesiano B, é o número de elementos do conjunto A multiplicado pelo número de elementos do conjunto B. No exemplo que a gente viu, o conjunto A ele tinha 2 elementos, o conjunto B tinha 3 elementos, e nessa multiplicação a gente viu que isso aqui, o A cartesiano B, vai ter 6 elementos. Relação binária. Definição de relação binária. Dados dois conjuntos não vazios A e B, chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto de A cartesiano B. Se a gente for lembrar como é que calcula o número de subconjuntos de um conjunto, a gente vai ter 2 elevado ao número de elementos desse conjunto. Não é diferente para calcular o número de relações binárias. Observe. Número de relações binárias de A em B. Como A cartesiano B representa 2 elevado a N A cartesiano B subconjuntos, o número de relações binárias de A em B será, lembrando que essa equação que está aqui, ó, ela é dada pelo produto do número de elementos de A multiplicado pelo número de elementos de B. Então, só faço substituir o expoente do 2 pela expressão NA vezes NB. Como eu conheço a quantidade de conjunto do elemento de A e a quantidade de conjunto do elemento de B, então eu sei quem vai ser o número de relações binárias, ou seja, o número de subconjuntos do A cartesiano B. Seguindo aquele exemplo, para calcular, a gente tem 2 elevado ao número de elementos de A, eu tinha 2 elementos, número de elementos de B, a gente tinha 3 elementos,
Então, 2 vezes 3, isso aqui dá 6. E 2 elevado a 6, isso aqui dá 64. Ou seja, o número de relações, né, binárias lá do A cartesiano B são 64 elementos. Tá? São 64 pares ordenados, incluindo o conjunto vazio. Uma observação a ser feita. Desconsiderando o conjunto vazio, que é subconjunto de todo e qualquer conjunto, o número de relações binárias não vazias de A em B será. Então você vai pegar a mesma equação, 2 elevado a NA vezes NB, e retira esse conjunto vazio, ou seja, retirado o conjunto vazio, eu vou ter o número de relações não vazias. Atividades. Na página 48 do módulo de vocês, tem as atividades aí. Questão 1. Dados os conjuntos P com os elementos 1, 2 e Q com os elementos 3, 4 e 5, responda. Item A. P cartesiano Q. Quem é? Então a gente vai ter que pegar, lembrando que o conjunto P cartesiano Q, ele vai ser tal que pares ordenados, de tal maneira que os elementos de X pertencem ao conjunto P e os elementos Y pertencem ao conjunto Q. Então, vou fazer aqui, ó, par ordenado 1, 3, o par ordenado 1, 4 e o par ordenado 1, 5. Fizemos toda a relação do elemento 1 com todos os elementos do conjunto Q. Continuando, a gente vai ter o par ordenado 2, 3, par ordenado 2, 4, e o par ordenado 2, 5, fechando aqui o nosso conjunto P cartesiano Q. E está respondido o item A. Certo? Item B. Qual é o número de elementos P cartesiano Q? Eu tenho duas formas de fazer aqui. Eu conto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou a gente calcula, através daquela equação que nós vimos, que o P cartesiano Q, ele nada mais é que o número de elementos de P multiplicado pelo número de elementos de Q. Ora, o número de elementos de P é 2, o número de elementos de Q é 3. Portanto, o número de elementos de P cartesiano Q são 6 elementos. Os 6 elementos estão expostos aqui no item A. Item C. Determinar um conjunto R, onde é um par ordenado XY pertencente a P cartesiano Q. Então, os elementos do P cartesiano Q estão aqui no item A. Tal que a diferença x, y é divisível por 3. Então, quem são os elementos do conjunto R? Vamos montar o conjunto R aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai ter que fazer a diferença, x menos y. E essa diferença tem que ser divisível por 3. Então, quando eu pego o primeiro elemento do conjunto P cartesiano Q, que é o par ordenado 1, 3, faço 1 menos 3 dá menos 2. E menos 2 não é divisível por 3, portanto, o par ordenado 1, 3 não faz parte do conjunto R. Pego o segundo elemento, 1, 4. 1 menos 4 é menos 3. Menos 3 é divisível por 3, portanto, o par ordenado 1 quarto, ele faz parte do conjunto R. Então, vou anotar aqui o nosso conjunto R com o elemento 1 4. 1, 5. 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 não é divisível por 3 e, portanto, o par ordenado 1, 5 não faz parte do conjunto R. 2, 3. 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 não é divisível por 3 e, portanto, o par ordenado 2, 3 também não faz parte do conjunto R. Assim como 2, 4, porque 2 menos 4 é menos 2, não é divisível por 3, ele também não faz parte do conjunto R. E o elemento 2, 5, 2 menos 5 é menos 3 é divisível por 3,
de tal forma que 2, 5, ele também faz parte do conjunto R. Item D. Item D. A gente vai ter aqui o R elevado a menos 1. R elevado a menos 1 é a inversa de R. Tá? São os elementos do conjunto R, de tal maneira que a gente inverte o par ordenado. Então, em vez de escrever xy, nós iremos escrever o par ordenado yx. Se eu tenho aqui esses elementos do conjunto R, então a inversa de R é o 4, 1 e o 5, 2. E está resolvida aí a questão. Questão 2. Se x² é um conjunto formado por 16 elementos e menos 2, 8, menos 2, menos 4 e 1, menos 4 são elementos de x ao quadrado, esse x ao quadrado ele é a mesma coisa, como o x é um conjunto, é x cartesiano x. Significa dizer que todos esses elementos que estão aqui fazem parte do conjunto x. Então, o conjunto x, vamos escrevê-lo aqui, a gente vai ter os elementos menos 2, menos 4, 1 e 8. Pelo menos esse. Tá? Vamos botar aqui em ordem crescente. Menos 4, menos 2, 1 e 8. Então, na minha correspondência, eu tenho que ter pelo menos esses elementos. Eu não posso ter menos que isso. Eu tenho que ter pelo menos esse. O detalhe é que ele fala para a gente que o conjunto x ao quadrado ele tem 16 elementos. Ora, se para determinar o número de elementos de x², a gente vai ter que pegar o número de elementos de x e multiplicar pelo número de elementos de x, isso aqui é igual a 16, já que ele tem o mesmo valor. Tá? Então, isso aqui tem que dar 16, significa dizer que o número que multiplicado por ele mesmo para dar 16, isso implica dizer que o número de elementos do conjunto x tem que ser 4. Tá? Então, eu só vou ter esses elementos que estão aqui. Como quando eu falei, pelo menos esse, né? Não tem como ter mais do que esse, porque se eu tivesse pelo menos mais um elemento, extrapolaria os 16 elementos que estão aqui. Tá ok? Bom, então, como esses são os elementos do conjunto x, ele quer a soma dos elementos de x. Então, vou somar isso aqui. Vou somar menos 4, somado com menos 2, somado com 1, somado com 8. De tal maneira que menos 4 somado com menos 2 é menos 6, mais 1 mais 8 dá mais 9, e menos 6 somado com 9 dá 3, o que corresponde à letra D. Questão 3. Sejam A, o conjunto dos elementos 1, 2, 3, e B, o conjunto em que os elementos y pertencem aos reais, tal que o y está entre 1 e 5, incluindo o 5 e excluindo o 1. O conjunto A cartesiano B corresponde a... Então, veja bem, a gente vai montar aqui um plano cartesiano de tal forma maneira que a gente vai tentar ver como é que funciona esses elementos aqui. Por exemplo, o conjunto A é referente, já que ele quer A cartesiano B, é referente aos elementos x. Quem são eles? 1, 2, 3. Então, vou marcar aqui na nossa reta o 1, vou marcar aqui o 2 e vou marcar o 3. De tal forma que qualquer
qualquer reta que passar aqui por essa vertical, ele pertence aos elementos do 1, tá? Já que no nosso conjunto A são os elementos X, qualquer correspondência que ele fizer a outro conjunto, ele vai estar aqui nessa reta. Da mesma forma, o conjunto 2 vai estar aqui nessa reta e o conjunto 3 vai estar aqui nessa reta vertical. Tá ok? O conjunto B, ele vai de 1 até 5, então de tal forma que a gente vai pegar aqui os elementos. Eu vou botar aqui os extremos de 1 a 5. De 1 até 5, com detalhe, o 1 não faz parte do conjunto B, tá? Então aqui vai ficar uma reta em branco, né? Quem tiver aqui nesse cruzamento com o elemento 1 par ordenado 1, ele não faz parte do A cartesiano B, a gente vai ter que excluir esse elemento daí, tá? A gente passa aqui uma reta bem clara, aqui em cima do 1, tá? E passa uma reta bem clara em cima do 5. O A cartesiano B vai ser interseção. Detalhe aqui, como o 1 não faz parte, mas o 5 sim, então eu vou riscar aqui uma outra cor diferente. Qualquer elemento que tiver aqui, ó, tá? Dentro desse intervalo, ele faz parte do conjunto B. E o conjunto A cartesiano B, ele nada mais é que a interseção desses dois conjuntos. Ou seja, vai ser... Vamos botar aqui essa cor aqui. Vai ser essa reta aqui, ó. Não ficou muito bem a cor, não. Vai ser essa cor aqui, tá? Essa reta. Lembrando que não faz parte esse elemento, mas o 5 aqui está dentro do A cartesiano B. A mesma forma aqui, a gente vai ter isso aqui, ó, tá? Essa retinha aqui e também essa outra reta aqui. Então são essas três retas verticais que é a interseção de A com o conjunto B. Aqui essa reta aqui que está com essa cor, ela não faz parte do A cartesiano B, de tal maneira que a nossa resposta aqui é o item E, que corresponde ao que está aqui, ó. Tá? A gente tira os elementos aqui, deixa eu puxar isso aqui, tirar isso aqui para vocês enxergarem como está na atividade, lá na alternativa. Pronto, agora fica bem claro isso aí, tá certo? Questão 4. Dados. A. X pertence a reais está entre 1 e 4. E B está entre menos 2 e 5. Esse colchetes aqui com esses dois números significa dizer que ele começa em menos 2 e o colchetes para dentro está dizendo que o menos 2 está incluso e o 5, né, também está incluso porque o colchetes está aqui para dentro. Marque a opção que corresponde ao gráfico que mais se aproxima da representação de A cartesiano B. Vamos fazer isso aqui da mesma forma que a gente fez o exercício anterior. A gente vai montar o plano cartesiano, não? E a partir daqui nós vamos ter o seguinte, vamos marcar o conjunto A, que é de 1 até 4, ou seja, de 1 até 4. Qualquer elemento que tiver aqui entre 1, inclusive o 1, e inclusive o 4, ele faz parte do conjunto A, ou seja, qualquer elemento que faça parte dessa interseção aqui, né? Vou fazer assim, pronto, fica melhor.
Ele faz parte da solução. Ok? Bom, o conjunto B de menos 2 a 5, então vou pegar aqui o elemento menos 2, ele está abaixo do eixo do x, e vou pegar o 5, que ele está aqui, e vou passar duas retas, que vai aqui do menos 2 e menos 5, aliás, e 5. E qualquer elemento que tiver aqui entre esses dois faz parte do conjunto B. E a interseção entre esses dois conjuntos é o nosso A cartesiano B. Então, onde tiver as duas cores aqui, a gente vai ter, ó, esse é o nosso A cartesiano B. Então, a figura que melhor representar que tiver essa situação que está aqui, certo? Inclusive, a gente fazendo esse contorno dele, é a nossa solução. Então, o que mais se aproxima, né? Então, seria esse elemento que está aqui, item D, é o gráfico que representa essa solução. Questão 5. Observe a figura a seguir, na qual está representada a relação R de A em B. Note que é uma relação porque o elemento 1 que pertence ao conjunto A, ele tem duas setas saindo dele. Então não pode ser uma função, ele vai ser uma relação. Pode-se afirmar que a inversa de R corresponde a... Ora, se nós temos aqui, né, quem seria o conjunto R? Vamos montar aqui, conjunto R. Como é um par ordenado, a gente vai montar da seguinte maneira. É uma relação, então vai ser um M vai ser um N vai ser o elemento 2, 3 e o elemento M2. Nós já vimos que para trabalhar a inversa é só inverter o par ordenado. Então, se eu tenho o par ordenado XY, a inversa é YX. Então, para montar a inversa de R, é só inverter o par ordenado do conjunto R, ou seja, M1 o par ordenado N1, o par ordenado 3, 2 e o par ordenado 2M. A gente vai ver ali das alternativas qual segue, não necessariamente nessa ordem, que vai ter esses elementos. Então, olha só, M1 aparece aqui, 2M aparece aqui também, N2 ele não aparece, então o item A não faz parte da nossa resposta. No item B, N1 ele aparece aqui, M2 ele não aparece, então o item B também não faz parte da nossa solução. Item C, N1 está aqui, 2M aparece aqui, 3, 2 aparece aqui, e o M1 aparece aqui. Então, de fato, esse sim é a nossa solução, é o item C, né? Então, o que é que está errado aqui no item D? O elemento 1M não aparece, o N também não aparece, tá? M2 ele não aparece, nenhum desses elementos faz parte da inversa de R, né? E no item E, 2M aparece, 1N ele não aparece,
2, 3 também não, M2 também não, ok? Lá no item A vai aparecer o M1, 2M, o N2 não aparece, tá? E no item B, N1, M2 não aparece, o 3,2 aparece, o M1 aparece, ok? Então fica só apenas o item C. Essa é uma questão da página 49 da Universidade Estadual da Paraíba. Diz assim: os conjuntos A e B têm respectivamente 5 menos x e 3x elementos, e a cartesiano B tem 8x mais 2 elementos. Então, se pode admitir como verdadeiro que o A tem 5 elementos, B tem 4 elementos, B tem 6 elementos, A tem mais de 6 elementos, B tem menos de 3 elementos. Vamos fazer aqui essa conta aqui. Então, eu sei o seguinte: o número de elementos de A cartesiano B, nós já vimos isso, é exatamente o número de elementos de A multiplicado pelo número de elementos de B, onde o número de elementos de A é dado por 5 menos x, o número de elementos de B é dado por 3x, então vou multiplicar por 3x, e isso tem que ser igual a o A cartesiano B, que é o número de elementos de A cartesiano B, 8x mais 2. Bom, aplicando a propriedade distributiva, 5 multiplicado por 3x e x multiplicado por 3x, a gente vai ter 15x menos 3x ao quadrado. Vamos passar isso aqui para o primeiro membro, menos 8x, menos 2, isso é igual a 0. Tá? Organizando isso aqui, a gente vai ter menos 3x ao quadrado, menos 8x mais 15x, menos 8x mais 15x dá mais 7x, menos 2 igual a 0. De tal maneira que a gente pode multiplicar todos por menos 1, para que a gente tenha o coeficiente A como positivo. Não vai interferir no cálculo também, não tem problema nenhum. E a gente fica com a equação desse formato. Vamos calcular aqui o valor do discriminante. Né? O discriminante é o b elevado ao quadrado, ou seja, menos 7 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do coeficiente A, que agora é 3, vezes o valor do coeficiente C, que é 2. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter menos 7 elevado ao quadrado é 49, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, o valor do discriminante é 25, nós teremos duas raízes reais e diferentes, já que o discriminante ele tem um valor positivo. Calculando essas raízes, x é igual a menos b, então vai ficar menos o menos 7, menos o menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 25 é 5, dividido por duas vezes o valor de A é 3, 2 vezes 3, 6. De tal forma que, para calcular a primeira raiz, a gente vai ter 7 menos 5, dividido por 6. De tal maneira que isso aqui vai dar 1/3, a nossa primeira raiz. Na segunda raiz, a gente vai ter 7 mais 5 dividido por 6. Aqui eu vou ter 12 dividido por 6. Isso aqui dá 2. A gente tem que ficar atento para um detalhe, que é o seguinte:
O valor x igual a 1/3, ele aqui, ó, 5 menos 1/3, ele não dá um número inteiro, né? E eu tenho que trabalhar com, na verdade, o número natural, porque eu estou trabalhando com elementos do conjunto. Então, eu não posso ter uma fração que representa a quantidade de elementos do conjunto. Então, essa resposta 1/3, eu vou ter que descartar, ela não vai servir para a gente. De tal maneira que só temos uma resposta, que é x igual a 2. Tá? Ele está pedindo os elementos de A ou de B, então a gente vai atrás disso. Se o número de elementos de A é dado por 5 menos x, a gente vai ter que esse número de elementos de A é 5 menos 2, que é igual a 3. A gente vai ver dentre as alternativas que tem, se isso aqui satisfaz uma das condições que está lá. E o número de elementos de B vai ser 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 2, isso vai dar 6. Bom, agora vamos analisar. A tem 5 elementos? Não, A tem 3 elementos, então o item A está descartado. B tem 4 elementos? Não, B tem 6 elementos. Item C, B tem 6 elementos, essa é a nossa resposta. Tá? Item D, A tem mais de 6 elementos? Não, ele tem 3. E B tem menos de 3 elementos? Não, B tem mais que 3 elementos. Tá? Então, de fato, a nossa resposta é o item C. Ok, pessoal? Então, a gente se encontra em uma próxima aula. Tchau!